Billy. A besta. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio, desta vez sem filtro, do nosso podcast de Billy a Besta, onde um podcast onde vamos aprender sempre coisas boas e vamos enriquecer-nos culturalmente. Já sabem, é um podcast que aparece todas as semanas, com alguma novidade sempre, nem que seja ao nível dos nossos convidados e das nossas coisas que vamos dizendo, dos nossos temas. Espero que efetivamente este tema seja do vosso agrado. Então, comigo está o Tiago Pedrosa e o Carlos Abrunhosa. Boa noite a todos. Olá. Boa noite. Ok, eu acho que não estou bem, com o Nuno? delay, eles apenas ficaram um bocado tímidos, porque efetivamente sem filtro isto é diferente. Por isso vejam bem o que depois o Tiago tem que editar. Bom, então, Carlos, tens achado jogos ao preço da chuva ou não? Se tenho encontrado jogos ao preço da chuva, assim, Porque ao que tem chovido... alguns, sim, alguma coisa, mas por acaso agora ando a tentar controlar-me nesse ato irrefletido de comprar jogos de forma Ok. bruta. Uau, então se calhar este tema E, tu terás muito hoje para dizer da tua conversão, não é? Tiago, vamos ver. Tiago, já Então. começaste a vender os teus jogos ao preço da chuva? Não. Pois, era Também uma não resposta tentei. já esperada. Também não tentei. Já tentei adquirir Pois é, mais. tu não consegues vender se não tentas, não é? Pois. Obviamente. Problema. Não consigo desfazer de nenhum. Não consigo fazer. Pronto, é isso. Mas queres Então, comprar assim, algum? Não, deixa-me lá. Eu vendo caro, portanto, se quiseres eu vendo caro. Não, para já não. Para já acho que não. Mas, quem sabe, depois temos que ver a tua lista de jogos a vender. Claro, pode haver aí algum interessante, não é? Eu estou sempre aberto a propostas. Que venha a quebrar alguma das regras que eu aqui vá ditar hoje para todo o Portugal, o mundo português dos jogos de tabuleiro, que vão passar a seguir, quase como os 10 bordamentos. Bordamentos. Muito bem, então o Bordamentos. tema de hoje, acho que se adequa um bocadinho a estas semanas pré-natal, é efetivamente como é que nós vamos resistir ao consumismo, como é que podemos passar ao lado de uma montra física ou virtual sem cairmos na tentação e efetivamente comprarmos mais um jogo que às vezes até se calhar não precisamos. Por isso, hoje, dicas e alguns conselhos muito úteis de pessoas que efetivamente praticam esta religião do absentismo à compra de jogos para vós, para todos. Por isso, aproveitem, vão buscar um papel, vão buscar uma caneta e escrevam, mas tragam uma afia, porque vai ser longo. Então, eu estive a fazer uma pequena pesquisa e o que é que eu vos posso dizer para começarmos já aqui esta conversa sobre o mercado dos jogos de tabuleiro? Então, encontrei um artigo do Yahoo Finance, ou seja, é um Isso site existe? estrangeiro, pelo nome, como vocês podem ver, que diz que se prevê que o mercado dos jogos de tabuleiro cresça 7,31%, ou seja, isto chama-se taxa de crescimento anual composto. Atenção, porque eu estive a pesquisar, a ver estas coisas, por isso pode estar aqui alguém que nos ouve e que saiba o que é que eu estou a falar, de 2021 a 2026. Ou seja, a empresa que fez este levantamento de mercado, digamos assim, prevê que os negócios dentro do mundo dos jogos de tabuleiro cresça 3,02 bilhões de dólares americanos. Isto vem em moeda americana. Isso é 3 mil milhões de euros. Ou seja, é efetivamente um grande crescimento. Eles estimam que a taxa de crescimento entre o mesmo período do ano passado, 2021 para 2022, foi já de 6,52%. Ou seja, a indústria cresceu, ok, viemos de uma pandemia em que muita coisa fechou e, pelo menos a nível da produção, muita coisa parou, mas se calhar
a nível da compra até se aumentou um bocadinho. Não sei, digo eu, porque com as lojas online e as pessoas mais fechadas em casa, até poderão ter vindo a comprar alguma coisa a mais, não sei. Prevê-se que este período de 2021 a 2026, os jogos de tabuleiro enquanto mercado cresçam na Europa mais ou menos 34%, e quando estamos a falar na Europa estamos a falar França, Alemanha e Reino Unido. Portugal pode só contribuir um bocadinho, vamos ver, não sei. E de muitas empresas que eles acham influentes dentro deste ramo, elencaram a Atlas Game, a Bezier Games, a Buffalo, a Clementoni, a Camon, pronto, etc. Ou seja, são as mais influentes dentro deste mercado. Então, como é que eles calcularam isto? Eles atribuem que, em princípio, devido ao desenvolvimento rápido de novas mecânicas, de novas ideias, de novos conteúdos e até mesmo à forma de jogar, o mercado tenha muitas condições para crescer, especialmente quando há muito para crescer online. Há muitas destas empresas que estão a passar os seus jogos que nós já conhecemos fisicamente para o mundo online. E isso também é uma forma que eles prevêem de crescimento, ou seja, a venda desses produtos nos telemóveis, nos computadores. E depois também porque, de certa forma, todos os produtores estão a apostar mais em experiências mais imersivas, em experiências com boas narrativas, ou seja, já estão com um cuidado maior na experiência do próprio utilizador enquanto jogador de tabuleiro. E talvez por isso é que eles preveem que até 2026 este mercado venha a crescer. Será que se vai comprovar ou não? Não sei, veremos. Vocês o que é que acham? Acham que estamos em crescimento? Acham que, como algumas pessoas dizem, estamos na época dourada dos jogos de tabuleiro ou não? Quem é que queres que fale, Nuno? Pode ser tu, então já tomaste da palavra. Não tomei nada, eu não tomei nada. Então, o que é que eu acho disso tudo que tu disseste? Tudo se resume a uma coisa: o mercado está a crescer em termos do hobby, está a crescer em termos de jogadores, e está obviamente o mercado a aumentar. Aquilo que tu disseste é muito importante. A vinda do online e um pouco a pandemia também ajudou a este crescimento do mercado, porque as famílias, quer queiramos, quer não, que resolveram ir todas para casa e começar a jogar uns com os outros, porque nem todos podiam estar a jogar PlayStation, ou se calhar não tinham, e se calhar até já estavam fartos e queriam fazer coisas em família que antes iam dar uma volta, e hoje em dia já não podem, portanto estavam todos fechados e acabaram por se virar para o mundo dos jogos, ou ir redescobrir. Eu lembro que li, e se calhar também ouvi, durante a pandemia, muitas famílias, muitos artigos a falar do ressurgimento dos jogos, muitas revistas não da especialidade a dar os jogos que se podia jogar em casa. Normalmente não eram aqueles que nós até gostamos e até sabemos que não são os ideais, mas lá iam publicando porque estavam a sentir que isto estava a acontecer. Levando a que o mercado, ou seja, os jogadores que já existiam, acho que estão também a comprar cada vez mais. Eu sinto que há acho que há no hobby uma vontade, ou paira qualquer coisa no ar que nos impela a todos, porque parece que queremos ter todos os jogos, e todos nós temos coleções que depois não conseguimos jogar com a frequência que até gostávamos, não é? Parece Sim. que não, mas nós temos todos jogos aqui de 50 euros, que não é nada, quer dizer, 50 euros que já não jogámos há um ano. Todos nós temos aqui um jogo pelo menos assim. O Carlos está a respirar profundamente porque tem toda uma coleção. E noutros hobbies que sejam lúdicos, ninguém dá 50 euros, por exemplo, por um jogo de PlayStation e deixa-o ali pousado, não é? Ninguém dá 50 euros por um bilhete de qualquer coisa e depois não vai ver o espetáculo. E é isto que faz. Por isso é que eu acho que de vez em quando, eu antes de ser jogador, sinto que sou colecionador, e penso que se está a evangelizar mal
a população ou o hobby neste sentido, que é normal. Nós temos coleções com mais de 100 jogos, por exemplo. E se eu for fazer a minha coleção, for fazer as contas para os jogos que eu vou precisar para o resto da minha vida, se calhar nem metade dos jogos que eu tenho chegavam e sobravam, não é? Sim. Ao tempo que eu lhes vou dedicar efetivamente a jogar. E para isso, lá está, tudo isto contribui para que os números das editoras venham crescendo. Não quer dizer que todas elas façam dinheiro, porque também nem todas fazem dinheiro, nem todos os jogos dão dinheiro, mas as grandes, sobretudo as grandes, fazem muito, muito dinheiro. Carlos, o que é que considerações assim iniciais? Achas também que, de certa forma, o mundo dos jogos está em crescimento e talvez por isso, ou seja, o marketing também está um bocadinho mais agressivo e faz com que acione em nós aquela necessidade de ter o último jogo, porque ele está sempre a aparecer nos sítios onde vamos e os sítios onde vamos, digamos, dentro do nosso hobby, se calhar o BGG ou outras lojas. Achas que o mundo dos jogos de tabuleiro entrou numa fase efetivamente capitalista? Assim, é difícil de facto eu responder de forma factual, né? Não tenho acesso, nem me inteirei muito sobre números, mas aquilo que temos, o que nós vemos no dia a dia, cada vez mais há pessoas novas a interessarem-se pelos jogos e a chegarem, entre aspas, aos encontros e isso deixa-nos concluir que, obviamente, essas pessoas poderão ser futuros compradores de jogos, obviamente, né? Quando se interessam. Aliás, essa experiência é mais ou menos recorrente. Quando nós introduzimos alguém aos jogos de tabuleiro e quando a pessoa gosta muito do jogo, a tendência é perguntar quanto é que custa, onde é que se compra, se há em Portugal. E, portanto, isso é quase... É um bocadinho o sintoma está-me a faltar a palavra, mas é um bocadinho característica? Comparando, não mal comparado, mas podemos dizer que no fundo é uma comparação, é um bocadinho o que a sociedade, numa forma geral, hoje vive em relação às coisas, à necessidade do ter. Não é? Há uma predominância muito grande em ter, em acalmar as ansiedades pessoais com a aquisição de coisas, de bens materiais. Pronto. E os jogos de tabuleiro é um bem material que ainda por cima é precious, my precious, não é? E portanto as pessoas com relativa facilidade... Hoje em dia os jogos ainda acho que aumentaram de preço, mas eu penso que a questão da guerra está a atenuar um bocadinho os efeitos dessa subida que estava-se a sentir. Eu penso que agora os preços estão um bocadinho mais controlados, mas ainda assim, relativamente com alguma facilidade se consegue aceder a jogos e comprar jogos, sobretudo no online. Sim. Não tanto, em Portugal não temos tanta realidade da compra em loja, excetuando agora esta. E talvez possamos falar disso mais tarde, porque se estamos a falar em consumismo, se calhar falaremos disso mais tarde. Dizia, exceto a questão agora dos hipermercados e das suas promoções loucas dos 50%, que, olha, é uma fonte de aumento, não é? Do consumismo lúdico. Sim. Mas para terminar, penso que sim, está a crescer, o hobby está a crescer, logo está a haver mais vendas, penso que sim. As nossas editoras também demonstram isso, estão a crescer, as nossas nacionais, e portanto estão a ter catálogos mais extensos, portanto só tendo compradores é que poderiam fazer isso, e portanto eu acho que o sintoma, o crescimento é o caminho mais lógico da coisa. A guerra agora na Ucrânia talvez atenuou um bocadinho todo esse efeito de crescimento, mas penso que é um caminho sem retorno, o aumento das vendas no mundo dos jogos de tabuleiro. Muito bem. Feita esta pequena introdução um bocadinho sobre o mercado, agora vamos, se calhar, falar quais são as táticas ou as estratégias ou as dicas que vocês têm ou tentam cumprir para evitarem ser consumistas na parte excessiva da palavra. Ou seja,
Tiago, tu tens algum controlo? Como é que tu fazes o controlo? Tens algum orçamento? Tens algum número de jogos que tu compres durante um período que tu te estabeleças? Como é que tu tens feito? Por exemplo, qual foi o teu último jogo que tu compraste? Foi há uma semana? Foi há uma semana. Ok. Foi há uma semana. Mas atenção, foi há uma semana depois de um período de, vou dizer, 4, 5 meses sem comprar um único jogo. E era um jogo que eu queria bastante e já andava atrás dele há bastante tempo e encontrei-o em segunda mão barato e comprei. Ok. Aliás, uma das dicas que eu poderia dar às pessoas que até gostam de ser consumistas e em parte um bocadinho colecionistas é, sobretudo, aproveitarem o mercado de segunda mão, que infelizmente em Portugal não é um mercado de segunda mão, é quase um mercado de investimento, porque, ou melhor, um segundo mercado é um segundo concorrência mercado com o novo. de revenda. Exatamente. Porque tu procuras nos Facebooks desta vida, procuras nos sites, etc. E tudo aquilo que tu encontras, às vezes está mais caro do que novo. Ainda hoje vi um jogo novo na editora. Por acaso era a GMT. Estava 50 euros na GMT e estava a vendê-lo por 80, aberto. Certo, mas depois é assim, ok. Efetivamente o mercado secundário em Portugal não funciona assim tão bem porque as pessoas, se calhar, fazemos uns preços um bocadinho mais altos do que o normal. Mas também tens que depois ponderar, ou seja, vais comprar o jogo novo, mas ele vem de onde? Tem portes, não tem portes, ou seja, tudo isso, se calhar, sim, eu até a pessoa, isso. quando lhe colocam preço em segunda mão, coloca naquele dia, naquela hora, e depois deixa de atualizar, ou seja, não faz a prospecção do mercado e começa a ver, olha, mas o jogo novo já começou a baixar, se calhar tem que baixar, ou seja, deixa ficar para lá, se calhar é isso, ou seja, não vai atualizando. Sim, eu percebo isso preço. quando estamos a consultar anúncios antigos, e às vezes eu quando vejo alguma coisa até mando mensagem a quem está a vender a dizer, olha, atenção que isto está assim neste site, ou por exemplo, se alguém tivesse a devir e ainda agora fez 50%, se alguém tivesse a tentar vender os jogos que a devia pôr a 50%, levava uma banhada, não é? Eu comprei, lembro perfeitamente, porque eu tenho os Legacy todos do Pandemic, e pelo menos um deles que teve a 50% eu dei o preço todo, dei 60 euros, eles agora tiveram a 30 ou 25, não sei. Como é óbvio, não é? Como é óbvio, quando vês aquilo, se estiveres a vender um por 50, levas a banhada. Já não o vendes. Sim, mas também neste caso não é... Tens que pensar que não, é momentânea, depois a coisa passa, não é? Isso. Mas neste caso em particular não era, porque eu depois fiz uma pesquisa rápida e encontrei o jogo mais barato até. Muito mais barato. Mas, por exemplo, tu tens como método teres a tua lista, uma lista atualizada dos jogos que tu queres, dos jogos que te interessam e, por exemplo, se está dentro dessa lista, tu compras, se está fora dessa lista, tu não compras, mesmo que seja uma boa oportunidade? Ou não tens essa lista, não segues essa lista? Olha, eu acho que aquilo que acabaste de dizer foi uma bela dica. Sim, isto é uma dica. É uma bela dica. É ter a lista e se aquilo apareceu, comprei. Se não aparecer, não vou comprar desenfreadamente. Porque isso foi uma coisa que me aconteceu um bocadinho de início. Nós ouvíamos muitos, sei lá, em podcasts até, YouTube, víamos, ou até em conversas entre nós, víamos pessoas a mostrar, olha, este jogo é que é fixe, aquele jogo é que é fixe, este é o melhor de sempre, teve no top 10 do BGG, whatever. E nós, pá, deve ser fixe. Depois víamos a capa, víamos uma promoçãozita, bom, bora comprar. Sim. E enchi a prateleira com muitos assim, diga-se passagem. Não me arrependi de nenhum, porque a maior parte dos jogos que eu comprei, confesso que comprei em promoção. Raro é o jogo que eu não comprei numa rebaixa de preço qualquer que tenha acontecido, exceto Arkham Horror. É a exceção de toda a minha poupança, é sempre Arkham Horror. Faço já aqui o disclaimer. Não se metam, exatamente, dinheiro. não se metam em Arkham Horror. É isso mesmo. Eu também já tinha ouvido essa dica. Ou seja, se querem poupar dinheiro, não comecem com esse tipo de... Com LCGs. Nem Sim. LCGs, nem Magic the Gatherings, etc. Nada. Sim. Comprei uma coisa Mas isso sim, é uma dica. É uma dica que eu acho que faz sentido. Ou seja, se tu tiveres a tua lista atualizada, por exemplo, usando as ferramentas do BGG, tens a tua lista atualizada, vais acompanhando jogos, até vês reviews, vês um playthrough e gostas, colocas na lista. E no momento de estares numa loja, estás a ver promoções, aparece-te um jogo que está
a 70%, mas não está na lista, não compras. Pronto, ou seja, isso pode ser uma dica muito importante. Não, eu acho essa dica espetacular, Nuno. Acho essa dica espetacular. E aí tu tens a disciplina de, não vou ceder porque se está fora da lista é porque não me disse muito ou qualquer coisa. Exatamente. E posso dar uma dica que é quase colada a essa, que é, há muitos jogos, hoje em dia até com o Kickstarter exacerbou um bocadinho isso, que ganham assim como é que se diz hype em português? Alarido. Sim, pode ser alarido, um alaridão. Exatamente. Ganham um alarido incrível que depois pouquíssimos jogaram, muita gente fala. A arte hoje em dia, normalmente nos jogos novos que ganham este tipo de onda, são até gira, e as pessoas vão todas comprar. E às vezes é preferível não comprar. Infelizmente em Portugal não há mercado secundário, não é? Mas se este jogo que hoje toda a gente está a falar, se daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ainda for falado, é porque é um bom jogo e aí devemos comprar. Sim. Agora, já no início, se calhar Sim, mas eu próprio já caía em comprar coisas de Kickstarter porque, de certa forma as pessoas vão falando e Todos tal, nós. e nós vamos atrás, ou seja, os burburinhos sobre o jogo, e vamos. E depois, se calhar, não tens a coragem de ir ver um review, de ler as regras, de perceber, mas eu vou jogar isto. Se calhar, eu neste momento só tenho jogos, por exemplo, de 40 minutos. E este jogo é de 2 horas. Será que faz sentido eu comprar este jogo, por mais bonito que ele seja? Pronto, ou seja, de certa forma, tens que ser inteligente para tentar defender um bocadinho dessa parte do burburinho. E depois era o que o Carlos dizia, ou seja, neurologicamente, os nossos neurotransmissores, quando tu andas à procura de um jogo, ou quando tu fazes uma compra, a expectativa de esperar, o abrir, tudo isso liberta no teu cérebro certas e determinadas substâncias que te mantêm um bocado numa boa disposição. E isso é viciante. Mas depois cais no mesmo, não é? Depois acabas por cair nessa necessidade recorrente de alimentares essa vontade. Eu confesso não é? que de vez em quando, não sei se é quanto mais chateado ou whatever, mas de vez em quando há-me assim uma vontade estúpida de fazer qualquer tipo de compra. Sim, há muito tempo sem receber o correio. Uhum. Isso é o consumismo. Sim, mas isso também me atuar, acontece. Por exemplo, nós vamos a um encontro. Vocês dizem, olha, comprei este jogo e tal, e este e assim, pois eu comprei aquele. Ou seja, e esta conversa parece que às vezes, como eu não comprei nada, por exemplo, Desperta. parece que não consigo fazer parte da conversa. Porque o que é que eu vou dizer? Não, comprei mas foi há 4 meses atrás. Estão a entender? Ou seja, aquela vontade. Sim, e dá aquela vontade. E já dei por mim, sim, já comentei com outras pessoas que às vezes penso, eles compram isto e aquilo, e eu não tenho comprado nada, deixa-me ir ver. E isso sim, isso é verdade. Isso é verdade. E olha, isso para mim, o que tu acabaste de dizer, acaba por entroncar numa das dicas que eu gostaria de deixar, que é refletir mais antes de atuar por impulsão. Porque muitas vezes fazemos impulsivamente, e sobretudo em sites de segunda mão, que não os portugueses, obviamente, porque infelizmente o que vocês dizem é a verdade. O Tuga não sabe, ou melhor, não sabe, mas não tem noção, quer ganhar dinheiro e pensa que os outros não conhecem o mercado e não andam atrás, exatamente como eles, atrás de jogos mais baratos. Mas pronto. Então, eu acho que eles andam todos a tentar fazer dinheiro. Pois, eu acho que sim. Em vez de tentarem fazer rodar a coleção. Toda a gente fazer pocket money. Mas deixa-me só dizer isto. Se tu vendes um jogo que custou 50 euros por 25 euros, o próximo jogo 50 euros vai-te custar 25 euros. Certo. Eu acho que as pessoas vendem um bocadinho mais caro porque dão muito valor ao seu dinheiro. Aquilo custa muito a pagar. Sim, exatamente. Também. Não digo que não. Não digo que não. Também Vai, concordo. Carlos, diz-nos... Aliás... Tiago, deixa o Carlos dar a sua dica. Eu deixo o Carlos falar. Não, fala, Tiago. Fala tudo o que tu quiseres. Todos os jogos, Carlos, eu tenho assim não te consigo defender, Carlos. Depois passas-lhe a bola outra vez para ele. Eu ia dizer que eu tenho 1 ou 2 jogos à venda e estão sobrevalorizados. Eu tenho noção. Porque não os quero vender, basicamente. Às vezes nós... está-nos a pesar na consciência, não é? Eu se calhar devia vender jogos. Então pomos 10 jogos à venda, mas
tipo a 60 euros quando os jogos custam 45 ou 50 novos ou mas estão a tenho 60 aqui um euros novos. sagrado Quem vai Mas vender lá isto? está, Tiago, mas Andam aí, por aí acho que não 120. faz sentido absoluto. Olha, aí não faz sentido absolutamente nenhum fazeres isso. Mas pronto, és livre de o fazer, mas É eu mentir a se mim não- próprio. é um Está-se a bocado. enganar. Quem és tu a dizer que eu não Olha, posso mentir a mim próprio? Há uma estratégia também que eu não utilizo, infelizmente. Porquê? Porque ainda não consigo controlar muito esta questão. Aliás, até queria começar a conversa por aí e esqueci-me. Que é, este tema para nós devia nos envergonhar, não é? Porque nós estamos a falar de uma coisa muito prega ao Frei Tomás, faz o que eu digo, não faças o que ele faz. Faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Porque de facto nós não somos os exemplos perfeitos para estarmos a falar sobre o tema de resistir ao consumismo, não é, meus caros amigos? Pelo menos por mim falo. Não quero falar por vocês porque posso estar enganado. Eu estou a suspeito que não resistir estou. mais. Sim. Mas, E eu mas portei-me pronto. bem. Eu andei-me a portar Este é bem. que devia ter sido o meu disclaimer e que não foi, e Inicial. quero Não, quero eu por dizê-lo acaso estava agora. para dizer isso. Já com um Eu por acaso bocadinho estava para dizer de- isso. Atenção que nós não somos exemplo para ninguém. Pronto, mas mesmo assim, lá por não sermos exemplo, não quer dizer que não possamos ter algumas ideias sobre este assunto. Refletir. E eu tenho algumas ideias sobre Já o todos assunto, refletimos. porque eu acho que não é assim muito difícil. Olha, definir um orçamento mensal acho que é fundamental. É dizeres assim, ok, eu este mês não vou gastar mais de 50 euros em jogos. E Concordo. se não gastar, eventualmente poderei acumular para o mês que vem gastar um bocadinho mais. Pronto. Embora, se formos por aí, acabamos por gastar sempre todos os meses 50 euros. Eu não sei se isso é uma boa Exatamente. forma de conseguirmos controlar o consumismo. Mas pronto, Eu por acaso- pelo menos definirmos aqui um limite de orçamento mensal, acho que é um princípio. Ou então, orientar as nossas compras para um determinado jogo, o que vai bocar um pouco naquilo que diziam há pouco das listas, que também acho que as wishlists são, na minha opinião, uma das melhores ferramentas para nós focarmos procura. os nossos orçamentos, não é? Sim, e depois, para por determinados exemplo, jogos. acontece muitas vezes. Eu abro a minha wishlist do board game, do BGG, desculpem, e vou lá e depois começo a ver, se calhar este aqui já não me interessa, e tiro, pronto. E se calhar na altura Pronto, até eu tinha com comprado. o tempo, porque, olha, por exemplo, outra coisa que é fundamental, na minha opinião, e nós por acaso estamos numa zona que nos ajuda muito, é a questão nós não temos muito esta prática, acho eu, que é o pedir emprestado. Porque assim, cada vez mais nós temos muita gente a comprar jogos, por exemplo, aqui na nossa zona, muita gente mesmo, que tem os seus jogos. Obviamente que emprestar é uma situação, pronto, é como aos livros, não é? Eu tenho em casa 2 ou 3 jogos Tem- emprestados. Tem que ir e deve voltar. E em princípio com os livros é mais complicado ou com os CDs, não é? Porque vai e depois às vezes não volta e nós temos amor a isso. Mas no caso dos jogos, como é uma coisa muito grande ou são maiores, acho que é mais fácil emprestar tendo a noção que voltam, não é? E mesmo para isso existe o telemóvel para apontar. Ninguém tem que ficar ofendido se eu aponto os jogos que empresto. Se a minha memória já não me ajuda, não é? Então eu aponto, não é? E fico a saber, embora não o faça sempre. O E banco apanhar também alguns aponta o sustos. dinheiro que lhe deves, Carlos. Pronto. Mas o emprestar, o pedir emprestado, é uma medida fantástica. Quem tem a sorte de estar junto Num grupo, de- sim. Comunidade. de uma comunidade de jogos, acho que só faz bem em pedir emprestado. E depois, sim, tomar uma decisão mais ajuizada, não é? Mais avisada, que é, Sim. eu jogo este jogo, jogo uma vez. Este jogo, eu queria comprar este jogo à força toda. Agora que joguei, não quero. Porque não é assim tão interessante. Não traz grande novidade. O jogo estava cheio de hype, não é? Uhum. Toda a gente fala nele. Eu quero este jogo. Jogo o jogo e percebo, ok, é fixe, porreiro, mas não é para mim. Não é um jogo que me interessa. Se eu o comprasse logo na primeira vez que o via, ou até mesmo naquela questão do Cult of the New, ia comprá-lo. E a Sim. seguir, se tivesse o síndrome do Tiago, Nunca vou mais ter vendia. em casa e não o vou vender porque fico com uma ligação sentimental. E sabes que depois as pessoas não vou dizer dão caro, mas se des o valor real do jogo, ou seja, o valor de novo, tens que justificar aquele valor. Ou seja, tens que justificar mentalmente que deste 50 euros e que aquilo vale 50 euros.
E por isso é que depois também não o queres vender, mesmo que não gostes dele. Isto é um entrave psicológico grande para a maior parte das pessoas. Por isso é que elas o valorizam. Olha, e sabem, desculpa, Tiago, não sei se te interrompi, mas Não, há uma outra, já agora aproveito e despacho as minhas dicas todas. Não sei se são grande Lá, coisa, e mas pronto. depois só falamos nós, cara. Não, pode ser que eu me lembre de alguma coisa mais, mas há uma outra questão que é, que também acho que não há. Eu já há muitos anos que uso essa estratégia, mas é assim, não estamos muito abertos a trocas. Ou melhor, a maioria dos gamers não estão muito abertos a trocas. O BGG tem uma ferramenta fabulosa para fazer trocas. Claro que agora os portos de envio encareceram de forma absolutamente pornográfica e, portanto, acabam por tornar as coisas um bocadinho mais complicadas. Mas mesmo ao nível europeu, eu já fiz várias trocas, já obtive jogos espetaculares, confesso. Aliás, já fiz trocas de jogos espetaculares que acabei por perder. Lembro-me sempre. Portanto, ainda é aqui algo que ainda vive, é uma mágoa que vive dentro de mim. Desfiz-me de um Seasons que tive porque já tinha obtido em troca e que depois acabei por trocar mais tarde, grande burro. E hoje em dia tento arranjar o Season e estão sempre a preços proibitivos. Mas isto para dizer, as trocas são algo que nós devemos estar abertos a essa opção. E acho eu, porque obviamente tem que haver uma generosa dose de confiança, não é? Mas o BGG, por exemplo, já tem alguma capacidade de rastreio das opiniões e se uma pessoa deste um bocadinho ao trabalho de ver as opiniões e os comentários de outras pessoas que já negociaram com o vendedor ou com o trocador, consegue fazer um negócio mais ou menos seguro. Mas sabes o que é que eu acho que acontece em Portugal? É que nós somos uma comunidade relativamente pequena, e agora vou voltar a extrapolar um bocadinho, porque eu não conheço todas as comunidades que existem em Portugal, mas não há muita troca de... Como é que eu ia dizer? Não há muitos encontros, não há muito uma zona onde toda a gente se conviva, e estes nichos pequeninos que vão havendo, e se calhar Aveiro é um nicho pequeno, mas estamos todos aqui em Aveiro juntos, e portanto se calhar somos um bocadinho a exceção à regra, mas como há estes nichozinhos, as pessoas não têm tanta tendência, ou seja, têm tendência para fazer a coleção deles, para mostrar que têm a coleção. Sim. Mas depois não têm a tendência de ir ao junto do grupo e dizer, olha, eu tenho este, mas já joguei, alguém quer? Eu se calhar gostava de ter esse que tu tens aí, opa, se queres fazer uma troca, etc. E acho que isto falta cá. Eu acho que É assim, mas eu vejo, por exemplo, a questão do empréstimo. Ultimamente, eu pessoalmente tenho feito algum caminho nesse particular. E claro que existe um interesse no meio disto tudo, porque gosto de emprestar jogos que alguém aprenda as regras para depois os poder ensinar. E portanto, esse trade-off é bom. não, mas é um trade-off, e é um trade-off que é win-win, porque eu não tenho o jogo a apanhar pó e alguém vai aprender e se calhar vou tirá-lo da pilha da vergonha num encontro seguinte. E portanto, eu acho que é só uma questão de sermos um bocadinho mais às vezes racionais, penso eu. Embora isto do consumismo seja muito irracional, não é? Nós estamos a falar de uma coisa que eu acho que é completamente irracional. E tu aí foste bater numa coisa que a mim me impede de comprar mais. A minha pilha da vergonha. A minha pilha da vergonha, que eu faço questão de a pôr ali à minha frente. Sim. Porque quando ela está grande... É uma estratégia. Eu automaticamente inibo-me de comprar jogos. Tanto é que eu ainda há dias passei lá, porque eu entretanto fiquei sem espaço nas estantes principais e comecei a circular algum stock para a beira da pilha da vergonha, e a minha besta passou-se de ter alguns jogos que não eram a pilha da vergonha. E há dias passei lá, depois da Ana ter feito uma mala para um dos nossos encontros, e eu, lá, tenho aqui tanto espaço, como é que eu tenho aqui tanto espaço? Não joguei assim tantos jogos novos. Depois lembra, isto, quer dizer, eu tenho aqui jogos antigos, ok, então eu só tenho estes por jogar, então já posso comprar mais. Yes. Literalmente esta associação de ideias. E eu, calma Tiago, calma, estavas tão bem, calma. Mas pronto, termos os jogos, há uma coisa que eu faço, é não arrumar os jogos no sítio normal de... Eu considero mais um colecionador que propriamente um jogador. Acho que sou muito sincero neste aspecto. Mas os jogos que eu não joguei, eu não os ponho junto dos outros jogos. Para quê?
Porque quando eu os arrumo ali, mentalmente eu fico com aquele jogo naquele estado de está jogado, está arrumado, ali é o sítio deles estarem Estou quietinhos. safo. Exatamente. Como eu os ponho ali à minha frente, automaticamente parece que eu estou aqui a falar com vocês e eles estão-me a falar: Tiago, não jogas comigo. E isto inibe-me comprar. Sou muito sincero, isto acontece comigo. Sim. Portanto, é uma dica que eu dou a toda a gente. E que funciona contigo. Não Exatamente. Não ponham os vossos jogos novos ou por jogar junto dos outros, mas ponham-os à vossa frente num sítio que vocês passem todos os dias e olhem para eles. Há uma coisa que também se calhar ajuda as pessoas a comprar menos, que é nós quase que tomamos banho em informação lúdica. Em reviews, em sites, em artigos e, sobretudo, em subscrições de notificações para os mails. Eu sou um caso de milhentas lojas com as promoções, com não sei quantos. Eu dei por mim aqui há tempos a ter que fazer filtros no meu Google. Porquê? Porque estava a começar a ser inundado no mail por campanhas de promoção de muito mais lojas do que deviam. Sim. Para já perdemos imenso tempo a consultar aquilo. Porquê? Não é só o abrires e ires ver. É que tu abres, vais ver e ficas lá um pedaço. Porque depois dizes, vais ver mais aquele, e vais ver mais aquele, e depois, afinal, aquele que eu tanto queria já está em promoção. E depois, se não tens a capacidade de sair, perdes tempo. Que é importante, o tempo é dinheiro mesmo. E às vezes eu dou comigo a ter tarefas profissionais para fazer e já delineadas que tenho que fazer e faço-as, mas vou terminar muito mais tarde. Porquê? Porque perdi ali para aí 20 minutos ou 15 minutos fui apanhado completamente no chamado clickbait, não é? Claro. E andei depois, além de ir ver aquilo, fui pesquisar mais, não sei das quantas do que lá estava. E portanto, se calhar é uma boa estratégia a gente começar a para reduzir. Compensar aquela promo que tu viste e depois tem que pagar para transportes. Então, boa que já está mais 2 jogos. Exatamente. Ou então vou à outra loja ver se na outra loja está mais barato ainda. Percebes? E isso leva-te a um outro jogo qualquer. Isto é que era, agora me lembro. E é todo um caminho que tem saída, não é? Conseguimos nos libertar desta metadona como nós falávamos no outro dia. Mas é preciso muita força de vontade. Porque quem gosta é quando começamos a jogar sozinhos. Pois, exatamente. Eu acho que uma das formas que tu podes fazer sempre que vais comprar ou pensar em comprar um jogo, deves levar o jogo para uma sala, fechar-te com ele lá dentro e fazer-lhe as perguntas. Com quem é que eu te posso jogar? Ninguém? Então, não te vou comprar. Isso é psicanálise do jogo. Tu és melhor do que aquele jogo que faz a mesma coisa que eu tenho na minha estante? Porquê é que és melhor? É a arte? Tem outro mecanismo? Vai trazer alguma coisa de novo à minha estante, à minha coleção? Não? Já é muita conversa. Então não compres. Então, mas... Mas faz sentido. Isso faz todo o sentido, aliás. Não faz todo o sentido isso que tu estás a dizer, não. Desculpa, estar-te a chatear. Tu és um bocadinho espaçoso. Tu ocupas muito espaço, não é? Então espera aí, deixa-me pensar. Ok, a minha estante está cheia. Não posso. Body shaming agora Sim, também. tem que ser um body shaming contra estes jogos. Box shaming. Porque eles... Box shaming. Então, estás bom, amigo? Então, Sagrada, estás bom? Não, pá. Fui alvo de box shaming na escola. Isso foi o Sagrada, não, mas se fosse o Splendor, bem merecia. Porquê o Splendor? Ok. Para o que ele leva lá dentro. Exatamente. Está bem. Sim, mas isso há muita caixa que está assim, não é? Há muita caixa cheia de ar por aí. Isso também se chama uma estratégia de marketing, não é? Ou seja, se tu vês uma caixa, uma coisa assim, grande, assim que é. Por isso, de certa forma, tu sempre que... Eu não sei se faço estas questões. Quer dizer, a parte do vou jogar isto com quem, acho que já faço, sim. O espaço, pronto, para já não tenho esse grande problema de espaço, pronto. Mas, de certa forma, se eu vou usar com alguém ou com outro ou com aquele, será que isso faz-me não comprar um jogo?
A parte das mecânicas ainda não cheguei lá, ou seja, ainda não consegui pensar, ok, deixa-me ver este jogo, tem esta mecânica e esta, agora deixa-me ver o que é que eu tenho cá, se calhar não vai... Mas olha que, Nuno, deixa-me complementar aí o que tu dizes, não vamos esquecer. Isso que tu dizes, jogadores mais veteranos fazem muito quando não têm aquele perfil de colecionador que o Tiago estava aí a rogar para si, e que eu acredito que tenhas, sem dúvida. Mas eu vejo, por exemplo, no nosso grupo algumas pessoas que fazem isto e acho que é bastante inteligente Fazem fazê-lo, o quê? que é fazem uma certa depuração da coleção, ou seja, ok. vão jogando os jogos, mesmo não sendo deles, não é? De outros jogadores, e vão comprando, também podem fazer isso, vão comprando e vão percebendo, olha, este jogo é muito parecido com o jogo Y que eu já tenho. Sim. E melhora em certa medida. Gosto mais da experiência deste jogo, que é muito parecida com a daquele, só com um tema diferente, blá 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 blá. Sim, Às vezes é só o mesmo às tema. vezes é o tema. Às vezes é só arte, porque no fundo depois aquilo não deixa de ser aqueles mecanismos, não é? Certo. O jogo é só os mecanismos. Mas o que fazem basicamente é fazer dinheiro. É fazer dinheiro, é vender o que não interessa tanto. Sim. E continuam a ter um exemplar daquele mecanismo. Sim. Na coleção. Quando o jogo não vale a pena, no sentido de pensar que ele ia dizer quando o jogo não novo. vale um peido, era a coisa que ele ia dizer isto. um track, não é? Isso vale 12 tracks. Sim, mas quando o jogo não vale... Pois, às vezes é melhor deixá-lo ir, porque também há aquela regra que diz que o que para mim pode não ser grande coisa pode ser o growl de alguém, não é? Que gosta imenso, e um grupo que gosta imenso. Há jogos que não resultam porque são específicos para determinados grupos ou para características próprias dos grupos, da vivência dos jogos, e que noutros sítios funcionam perfeitamente. Há grupos que gostam imenso de jogos com muita interação, com muita batalha, com muito in your face, e há outros grupos que não funcionam nada com isso, porque há duas outras pessoas que não gostam e sentem... Nós já falámos aqui disso. Já falamos. E o conselho conhece o grupo com que tu jogas antes de comprares o jogo. Sim. Só jogas com 3 pessoas, não vale a pena como comprares um party game de 5 ou 6. Pois, não, mas isso lá está, é a parte racional a funcionar e que ajuda a otimizar as compras, e isso acho que sim. Sim, vocês não acham que o nosso gosto, o nosso gosto por jogos de tabuleiro é tanto, ou seja, nós efetivamente gostamos de jogar, gostamos de estar dentro deste mundo, de acompanhar algumas novidades, de acompanhar algumas coisas que vão saindo, dos designers, dos ilustradores, de jogar, mas como se calhar o nosso tempo para o jogo efetivo é pouco, nós vamos tentar compensar, fazer qualquer coisa dentro deste ramo, deste nosso gosto, que já que não podemos jogar, pelo menos vamos comprar. Acham que compram porque sentem que vos falta o jogo nessa semana ou nesse dia, e porque não puderam jogar compram mais ou não? Acham que não tem ligação nenhuma? A mim não. Sou sincero. Não achas? É assim. Não sei, eu às vezes penso um bocadinho nisso, que é o facto de, por exemplo... Compensas o não jogar com as compras, não é? Eu não. Eu não vou dizer que agora é sempre, porque efetivamente, como eu vos estava a dizer, e estava a ser sério, eu não tenho comprado muita coisa nestes últimos meses, tenho diminuído bastante, ao que já foi, acho que já passei um pico, agora estou num vale. Por isso, mas se calhar na altura sim, porque sentia aquela necessidade de ter uma ligação qualquer ao mundo do jogo do tabuleiro e pronto, mais que não fosse estar a ver sites de jogos e comprar. Não sei. A minha relação não é bem essa. A minha relação é mais o de eu descobrir, percebes? Quando eu descubro ou uma promoção ou alguém que... Imagina, há uma coisa que também é... nós, por exemplo, vemos uma promoção
epá, às vezes é difícil resistir. Então, quando alguém diz assim: olha, vou fazer uma encomenda, a gente tem uma tendência grande a dizer, eu pelo menos tenho, a dizer, pá, espera aí um minuto e deixa-me ver o que é que há. E às vezes compramos coisas que até nem se calhar não eram precisas, mas excetuando as sleeves. Sleeves são sempre precisas. Mas O Carlos está-se a render. não, quando há uma oportunidade de mandar vida a algum lado, acho que sim. É uma porque nós não temos assim tanta facilidade em Tu não obter achas que compras sleeves. sleeves, Carlos, só pelo mero facto de justificar que depois precisas de comprar outros jogos para suportar os esportes? Sabes que eu já pensei o contrário. Pois, Eu já se pensei, calhar. para que é que eu estou a comprar sleeves para guardar um jogo que não jogo? Pois, isso também já me aconteceu. Não, aliás, eu funciono bem, por acaso eu aí estou bem. Eu acho que faço sempre ao contrário. E se calhar demasiadamente ao contrário, porque estou demasiado tempo às vezes com jogos que depois percebo que são jogos que eu realmente vou jogar mais vezes e que precisam de proteção para as cartas. E o caso sintomático aqui é do meu Ticket to Ride, O Scout? que o Scout já tem sleeves e portanto esse foi logo quando veio, arranjei logo sleeves. Mas o Ticket to Ride, o Markling, se calhar poderia ter já posto umas sleevezinhas melhores há mais tempo e não tem. Mas pronto, e não tinha, agora tem. Mas sim, pronto, tenho dito, é isso. Já não sei o que estou aqui a O dizer. Filipe Leite está-nos aqui a dizer que, de certa forma, se calhar, os jogos a solo e com umas narrativas mais focadas para um público até mais adulto, até financeiramente independente, também é uma estratégia das marcas, não é? Ou seja, e se calhar eu concordo com ele nisto, ou seja, o facto de tu desenvolver jogos que são até tematicamente mais ligados ao mundo dos adultos, ou através, por exemplo, de séries ou de filmes, e que te levam, se calhar, a um público que financeiramente já está um bocadinho melhor, pelo menos, se calhar, no mundo fora aqui um bocadinho de Portugal, não é? Não de todos, mas da grande maioria, e que consegue adquirir esses jogos facilmente e até jogar. Não sei, vocês concordam com isto ou não? Acham que o tema, acham que, de certa forma, os temas mais complexos levam a pessoas mais velhas ou que já têm mais independência a comprar mais jogos, Tiago? Não sei. Não sei porque o meu exemplo, lá está, nós se calhar também devemos ter feito este disclaimer que tudo o que nós vamos dizer hoje, e de modo geral, é bitite nosso. Não levem isto demasiado a peito. Mas eu só posso falar da minha experiência. Eu sou uma pessoa que sente um bocado o facto de quando era mais novo não ter assim as coisas que eu gostava de ter. Os meus pais não tinham tantas possibilidades. Portanto não me compravam tanto, e hoje em dia vejo-me assim um bocadinho tentado demasiado a comprar coisas que são nostálgicas para mim. Okay. E o jogo de tabuleiro também cai neste paradigma. Portanto, para mim é muito normal comprar uma coisa que eu, tipo, olha, Legos. Eu sei que Legos normalmente é uma coisa um bocado mais dada aos mais novos. O que eu acho que é completamente inverdade. Mas... Sim, é do comum. Isso é como dizer que os jogos de tabuleiro são monopólios. Pronto. É exato. É isso. Mas é uma coisa que eu, por exemplo, compro e compro com aquela satisfação mesmo quase de criança, de ter uma coisa que... Sim. Mas agora, olha... me deu a mim um... Pegando nisso que estás a dizer, por exemplo, os Legos dão uma sensação, eu não acompanhei a história da Lego, mas eu acho que tudo começou com, até nem começou com Legos, começou com outras coisas de madeira, que eu isso lembro de ver uma coisa, mas não interessa. Os Legos, se calhar, começaram muito virados para o infantil, certo? Ou seja, para as crianças. Entretanto, Exato. Hoje em dia, há séries de Legos que são exclusivamente para adultos. Para adultos. Pronto, ou seja... Eu compro sobretudo esse, atenção. Pronto, lá está. Por mim, podias comprar os outros infantis que eu não Os que eu quisesse, não é? te ia xingar, não é? Mas... Não, mas eu sei que o sentimento... Eu estava a falar do sentimento, sabes? Eu sei que o sentimento é aquele sentimento... De repente vejo aquilo, vem em minha criança de nostalgia. 8 anos, 10 anos. Exatamente. E quase que lhe quero dar aquela prenda. Eu honestamente sinto isto. E muitas vezes também sinto isto com os jogos... com os board games. Muitas vezes sinto isto. Portanto, para mim o tema... Há temas que eu gosto mais. Por exemplo, jogos de corridas. Eu adoro jogos de corridas. Ponto. Final, parágrafo, adoro.
Adoro. Vocês lembram-se que no programa que nós falamos, no podcast que nós falamos sobre as mecânicas que nós gostávamos, eu adoro o Roll and Move. Porquê? Por causa dos jogos de corridas, que aquilo te lançava assim, fiz a curva, É o puto que é em ti, não é? Exatamente. E há pouco estávamos a falar, e o Carlos estava a falar de como é que alguns de nós fazem uma depuração. E eu há dias joguei com o Pedro Chuba o It, o Pedal to the Metal, que é um jogo que eu há uns tempos atrás já tinha falado aqui que ia ser lançado. Sim. E eu joguei-o e tive aquela sensação, isto é igual a Flamme Rouge. E o Flamme Rouge, e acho que foi as minhas palavras aqui até, depois de ter comentado a jogada, foi isto é o Flamme Rouge, fez um filhinho ali todo gostoso com o Fórmula D. Certo. E eu tenho Fórmula D, tenho o King Domino, tenho o Flamme Rouge e eu também quero aquele. E tu, porquê é que veio o King Tem Domino? mesmo que lutar para não o ter. Porquê é que falaste em King Diz Domino? King Domino? Sim. Não, desculpa, não é o King Domino, é o lápis. Downforce. Ok. King Domino. Downforce. Child. Estás mal. O Catala está a pensar em mim. Tá. Qual é o jogo que eu vou desenhar para o Tiago? Trek Ok, 14. mas aí está. Aí é um gosto muito teu pessoal por uma temática. Porque se aquele jogo fosse sobre, sei lá, um outro tempo, mas de corridas, se calhar, não sei bem. Não sei, eu acho que é a temática Exatamente. da coisa. Porque é Fórmula 1. Tens os carrinhos, tens a pista. Porque, por exemplo, se calhar Exato. o Jamaica também é uma corrida. Não sei se... Não me dá tanto gozo. Pronto, não sei Não, se... mas dá-me imenso gozo. Aliás, até a mulher da biblioteca manda a vir comigo. Claro. Mas dá-me muito gozo. Mas a corrida, o carro, lá está. É o puto em mim. É o puto em mim. Olha, voltando a dicas, eu acho que não comprar por impulso, tentar ponderar bem, investigar jogos, ver playthroughs. Se forem pessoas que gostam de ver reviews, vejam reviews. Eu não vejo assim grandes reviews de jogos, gosto mais de ver o jogo em ação com os jogadores e se calhar de jogar. Por isso já vos disse várias vezes, já me conhecem. Em relação aos Kickstarters, eu geralmente, sempre que têm uma adaptação para o Tabletop ou para o Tabletop Simulator, eu tento jogá-los. E, por exemplo, esta semana joguei alguns jogos que já têm algum interesse debaixo do olho para comprar e joguei-os no Tabletopia. Pronto, ou seja, tentem evitar comprar, como o Carlos disse, logo então por impulso e investigar os jogos. E quando acharem o jogo perfeito, façam um inquérito. Têm que o levar mesmo para dentro de uma sala e ameaçá-lo, até ele vos dizer o que é que tem de bom. Depois, até ele confessar. Dizer assim, não. Desliguem, pá. Vocês têm que se desligar desses grupos do Facebook, têm que se desligar desse grupo do Telegram, vocês têm que se libertar, porque efetivamente, como é que vocês podem deixar isto se estão metidos lá no meio? É como eu deixar de fumar, mas todos os dias vou para o café e vejo os outros a fumar, não é? Isto é muito difícil. Opa, é exatamente, estão atolados até o pescoço. O sindicalista. Por isso, Não, mas ele tem razão. se pá. querem Isto deixar, têm que cortar com isso tudo. tem que se afastar, Exatamente. desses mundos. Porque assim, no final do dia, nós não vamos morrer se não tivermos comprado o último jogo que saiu em Kickstarter, que custa 150€, mas traz tudo e pá, traz uma caixa com letras assim já com um bocadinho de ouro, assim uma gramazinha de ouro. Nós não vamos morrer. E é isto que eu às vezes tenho que me pensar, que é, opa, se eu não comprar o jogo, não faz mal. Se alguém comprar, eu posso vir a jogar. Se ninguém comprar, olha, se o jogo for efetivamente bom, como diz o Tiago, ele há de aparecer por aí. Agora, se não for, vai ficar esquecido no éter. Nas brumas do E isto também é uma dica. É uma dica, por exemplo, para as pessoas não tentarem comprar em segunda mão jogos, por exemplo, de há 7 anos atrás, 8 anos atrás, ou seja, que efetivamente se calhar perduraram no tempo por alguma razão, porque se calhar são bons, e de certa forma é um bom investimento. Ou seja, se calhar tu vais comprar, já muita gente jogou, já há muitas críticas, e é um jogo mais sólido. E faz bem ao ambiente. Sim, Pois, é já para não a falar economia nisso. circular, não é? Olha, Economia já circular. agora eu proponho que nós façamos aqui um breve périplo pelas mensagens que nos têm dado, têm enviado no WhatsApp. Eu fiz-vos aqui uma síntese no chat. Já agora, olá ao Filipe Leite que nos está a ouvir, ao Rogério que também já nos veio cumprimentar
porque não estava a ouvir, não sei se já foi entretanto para a cama, e também a Ana Teresa, não sei se vocês conhecem, também aparentemente está a mandar mensagens. Olha, eu só não estou a perceber o que é isto de CDs. Eu falei em CDs em algum momento do meu discurso. Falaste. Ok. Emprestar CDs. Já me lembro. Emprestar CDs, Carlos. Quem é que empresta CDs? Atenção, que isso não... Pronto, é óbvio que agora não, mas não é uma... Pronto, então vamos lá dizer. Os vinis, está bem? O vinis está mais na moda. Agora está mais na moda, mas então, acredita que... O Filipe quer ver qual de nós é que está a mentir mais. Não sei, depois no final temos que lhe perguntar, não é? Qual de nós é que foi o mais mentiroso. Sim. Mas nós dissemos que nós não somos exemplo para ninguém. Acho que nós estamos muito... Não é bem mentira, não é? Nós fomos honestos. A Ana disse que ter filhos, não sei porquê, faz comprar menos jogos. Isso é uma verdade. Tu, se calhar, se tu és solteiro e tens muito mais capacidade para, não é? Solteiro e a viver na casa dos pais, como eu conheço alguns. Imagina este casal perfeito. 2 jogadores, sem filhos, a jogar na casa dos pais. Sim. Está a receita para o desastre. Verdade. Está a receita pode ser que os pais não tenham espaço. Às vezes pode acontecer isto. Exatamente. Os pais puseram-nos na casa ao lado e pronto. Tens aí um travãozinho. Exatamente. Agora, o Filipe Leite também disse que um dos prazeres dele, o meu é o Lego, ele disse que comprava o Funko Pop. Ok. Olha, isso aí é que eu gostava muito de ouvir alguém então que gosta disso explicar-me. Eu sei que isto é uma heresia, não é? O que é que aqueles bonecos com cabeças grandes têm de tão mágico sem ser só estúpido? Mas eu não consigo entender. Isso eu não consigo. Mas de certeza que o Filipe há de me explicar e eu é que sou o estúpido no meio disto tudo. Já sabes. E finalmente ele disse que também tinha a sensação que gostava muito e jogava e colecionava muitos co-ops de fantasia, porque os remete também para a infância dele. Sim. Quando jogava muitos RPGs na infância e na adolescência. E é um dos gostos que ele tem também. Aliás, um do tema favorito será esse. Sim. Olhem, mais coisas que queiram perguntar, digam. Eu posso vos dizer que há pessoas que fazem uma conta à parte para hobbies. Por isso, se vocês quiserem, também podem fazer isso. Ou seja, podem ter uma continha. Agora, depende do banco, porque às vezes o banco pode-vos tirar de tal maneira taxas que depois, quando lá forem, já não compram um jogo de 50 euros, só compram um jogo de 30. Mas, pronto, há pessoas que efetivamente, se calhar, fazem uma continha ou até podem fazer um migalheiro. Migalheiro, sim, das migalhinhas, não é? Em vossa casa e colocais lá... Eu por acaso acho que isso é uma boa ideia. Acho que por acaso é fixe. Colocais lá as vossas moedas e ires ver que no final tendes lá muito dinheiro. É um bocado aquela dica que o Carlos deu há pouco. Se estipulares, por exemplo, vou tirar todos os meses 35 euros para uma conta e só compro jogos de lá. Quando aquela conta chegar a zeros, pronto, já não compro jogos. Acho que é uma boa dica. Agora, não se esqueçam, se tiram 35 euros ou 50 euros para uma conta, não se esqueçam de tirar 100 ou 200 para a vossa conta poupança. É só aquilo que eu lembro. Pois. Isso é verdade. Por Às isso, vezes a questão das prioridades é fundamental, não é? Filipe Leite disse só tinha 150 Funko Pops. Olha, eu quero dizer ao Filipe Leite que eu comecei a refletir no que disse. Pois eu não foi, estou a Carlos. chamar estúpido ao Filipe Leite, atenção, está bem? Filipe está a chamar estúpido. Pois foi. Ele Filipe, ele foi tu assim desculpa, com o lápis azul. eu não... E ele foi uma besta. Não, mas não é isso. É que eu vou ser muito honesto contigo na minha ignorância, está bem? Eu assumo a minha ignorância no conhecimento desse prazer nesses bonecos. Os bonecos do Funko Pop só me fazem lembrar uma coisa. Eu vou me enterrar mais, mas pronto, eu vou dizer. Não. Fazem-me lembrar aqueles cães que antes tinham atrás nos carros e que abanavam a cabeça. Opa! Quando vejo aquela treta, eu acho que parece-me logo esse género de cãezinhos, mano. Mas eu respeito, ok? Eu Mas respeito, olha, até era acredito que aquilo deve ser que caríssimo. eles também tivessem isso, assim andavam no carro das pessoas a abanar a cabeça. E tu assim já Pois, achavas mas- bem. Não me lembro. Mas pronto, ok, olha, e Sabes- assim. Eu sabes adorava que o- miniaturas de carros quando era pequeno e, portanto, ainda hoje, quando eu vejo carrinhos da Majorette ou outras réplicas, eu fico siderado a olhar e ver, e pronto, eu compreendo. Portanto, e eu sou adulto e... Sim, compreendes, Mas eu compreendo mas efetivamente para ti o Funko Pop é uma perda e para ti os carrinhos da coisa... isso é que é lindo.
Sabes que o Estou a Carlos fez esta tentar livrar-me pergunta. O do Carlos fez caminho esta por onde fui e tu estás-me a enterrar, Nuno. É que há uma coisa pior, é que o Carlos esquece que há muitos amigos dele que chegam à casa dele e dizem: "Oh Carlos, mas porquê tantos?" Sim, eu E sei, ele diz: "Porque eu gosto, pois. Porque sou estúpido e gosto de cenas sou de criança. estúpido." Exatamente. Exatamente. Olhem, E tenho mais de 150 ainda por cima. eu Oh, às Filipe, vezes, não sei se vocês têm essa sensação, às vezes comprava, acho que neste momento se calhar ainda não, mas às vezes comprava só para ter a última bolacha do pacote e poder chegar ao pé de vocês e dizer: olha, comprei aquele jogo. O quê? Tu compraste esse jogo? Não, isso é uma maravilha. Estão a entender? Pronto. É feio, mas já que estamos neste círculo a partilhar coisas, já disse. Estamos a expurgar-nos. Nós estamos no confessionário agora. Estamos-nos a expurgar destes problemas. É Por engraçado isso- que o título era Dicas para não seres consumista. Como é que era? Eu já dei várias. Agora foi. Não, nem era isso que eu nem era isso que eu ia dizer, desculpa. Aquilo que o título do podcast é Como resistir ao consumismo, dicas de aditos. E a primeira coisa que o Carlos disse é: eu não sou um adito. Não. Eu por acaso queria usar da ironia, não é? Mas acho que não consegui ser muito feliz, não é? Eu sei, mas eu quero. Está bem, está. Mas na realidade o podcast está a ser dicas de aditos, como chegamos, como fundo, chegamos é ao quase consumismo. Um pirómano explicar a alguém que foi condenado por piromania como é que deve fazer para resistir a não atear fogo à floresta. Exato, o que não está mal, quer dizer, é uma pessoa que sabe. Sim, dizer porque é que claro, não consegue. é o tu para tu, não é? Desculpa, não. Vocês estão Estamos a ao mesmo assumir nível. que este podcast é só, única e exclusivamente, escutado por pessoas que já estão no hobby há mais de 15 anos. Mas pode ter aparecido aqui alguém que está a ouvir e começou há um mês. Nós estamos a avisá-lo. Tens razão. Se houver alguém, já sabe, fale connosco. Estamos a Não, avisá-lo. mas olha, mas é importante Aliás. pôr de situação, ou melhor, esclarecer isto assim. E eu digo muito honestamente, eu acredito profundamente nas dicas que dei. Se as ponho em prática ou não, aí já é outro mundo. Mas que acredito que se eu fosse escrupulosamente seguindo estas dicas, seguramente compraria menos do que o que compro. E mesmo assim eu acho que já reduzi bastante aquilo que fazia. Porque agora com o grupo, muita gente no grupo de Aveiro a comprar jogos, acho que não vejo necessidade. Porque muitas das compras que eu fazia antigamente Era para o grupo. era um bocado pensar sempre na Riacon, e eu acho que agora estamos numa fase já em que as coisas são possíveis de se obter sem ser só eu a ter que fazer esse trabalho. E portanto isso é ótimo. Sim. Alivia bastante a carteira. Não, isso é bem verdade. Mas nós também estamos a dizer que o Carlos é o consumista de primeiro, mas nós também temos que lembrar que o Carlos é um colecionador do catálogo da ABA. Mas porque Alguns. os utiliza muito no trabalho dele também. Sim, alguns sim. Mas não tenho assim tantos como eu gostaria de ter. Olha aí, realmente começa logo a cintilar a minha vontade de comprar mais caixinhas amarelas. Ok, Mas vou resistir. Eu vou resistir. Eu quero. Muito bem. Eu acho que Sei que os jogos são fantásticos. fizemos um bom resumo de todas as dicas que as pessoas devem seguir para terem uma vida mais feliz e uma boa relação com os jogos de tabuleiro e não se começarem a sentir culpados de terem um vício de comprar jogos que depois acabam por não jogar. Não entrem nessa espiral ou nesse círculo, porque às vezes a espiral até é uma boa ideia de sair, ou seja, tu começas num ponto e acabas por sair no outro. Mas não entrem neste círculo vicioso do ok, eu vou comprar e depois vou comprar e depois vou comprar. E não se sintam culpados, ou seja, se efetivamente acontecer a algumas pessoas, porque aqui nós levamos a coisa relativamente leve, porque sabemos que em princípio nenhum de nós tem esse problema efetivo, ou seja, um problema patológico em que temos que comprar para termos alguma satisfação. Mas se efetivamente houver, tentem controlar e talvez alguma destas estratégias funcione para vocês. Por isso, de certa E forma... procurem um especialista, não é? Sim. Nesse caso, acho que devem procurar ajuda de alguém. Não, eu acho que há várias dicas e tens toda a razão, nós temos várias. Uma delas, e acho que é aquela que o Carlos mais disse, é juntem-se a grupos de board gamers
e vão trocando impressões e vão trocando jogos. Sim. Nem que seja para experimentar. Olha, deixa-me experimentar esse, deixa-me experimentar aquele. E de vez em quando há um ou outro que até me dá muita vontade. Ainda na semana passada joguei o Tiletum, que vou dizer daqui a um bocado, mas que a mim dá-me vontade de o ter. Sou sincero, porque eu gostei mesmo do jogo. Então, mas lá está. E Se eu- tu O queres, Chuva tem-lo. pronto, se o Chuva tem, quando ele for, pedes outra vez, jogas outra vez. Quando ele for vender. Ou isso. Muito bem. Não, Olhem, isso. vamos dar por fechada esta parte do nosso podcast, ou seja, conseguimos resumir em sensivelmente 1 hora todas as nossas dicas fantásticas para outras pessoas poderem usar. Por isso, de certa forma, vamos então encerrar esta parte do nosso podcast e vamos abrir a outra aba, o outro separador. Não, Carlos, não são jogos da aba, desculpa. É aba separador. Já estava aqui a tremer. Não. Muito De bem. repente, Então, o chão fugiu-me. como nós ainda não temos um separador, vamos imaginar todos. Desculpa. Pai, estavas a imaginar, eu estava a pôr um separador. Ah, eu não ouvi separador, desculpa. Já há separador? Uau. Tu é que não estás a ouvir. Pronto, é isso. Então, jogos de trazer por Depois digam casa. se gostam deste separador, malta. Ok. Então, jogos de trazer por casa. Alguém quer começar ou começo já eu? Acho que ninguém ouviu o meu separador, desculpem lá. É os problemas dos direitos. Ok, então eu vou começar eu. Vai. Obrigado por terem respondido. Então, o que é que eu joguei esta semana? Esta semana, vou falar das últimas 3 jogadas. Como vos disse há pouco, já levantei um bocadinho do véu. Eu estas últimas jogadas fiz todas online, foi tudo online, no Tabletopia. Quer dizer, 2 no Tabletopia, uma no BGA. Board Game Arena. Então, no Tabletopia joguei... Todas? Tu não foste a um encontro de jogos? Fui, mas eu vou falar destes. Ok, pronto. Tá certo? Tá Então, certo. Tu é que escolhes? Tu é que escolhes. porque eu já não me lembro bem o que é que joguei no encontro. Teria que pensar ainda mais, percebes? Pronto, Queres que eu te diga? se calhar daqui a um bocadinho quero. Eu tenho essa lista. Ok, eu joguei Evolution New World, ou seja, o Evolution já é um jogo que está de alguma forma consolidado, já tem alguns jogos aí no mercado, e este é um novo que eu estive para fazer o Kickstarter, reparem, eu estive para fazer o Kickstarter, que ele já esteve para aí há 1 ano, por isso o jogo deve estar para sair aí no retail. Resististe então? Talvez tenha resistido porque na altura devo ter feito outro na mesma altura e eu não podia fazer todos. E é um jogo de cartas em que basicamente nós vamos... Só me lembro da palavra construir, mas não é construir. Ou seja, nós vamos desenvolver um animal. Ou seja, nós temos a possibilidade de colocar na mesa 6 animais e depois vamos-lhe acrescentar... Será que é evoluir? Vamos acrescentando traços. Eu não sei se é evolução. Acho que vamos acrescentando traços. Por exemplo, vamos-lhe colocando... Este animal agora é carnívoro. Este animal agora é noturno, é notívago. Estás a falar do Evolution, não é? Evolution New World. Exatamente. Este animal agora é um nadador. Este animal agora é tem mais peso. Pronto. E tu vais acrescentando essas características, mas tens que saber que vais ter que o alimentar. Se não o conseguires alimentar, ou ele é alimento para um carnívoro, teu ou do teu adversário, ou tu vais ter que o deixar morrer. E no final do jogo pontuam os animais que tu tens e os traços que esse animal tem. Cada animal são 3 pontos e cada traço é 1 ponto. Pronto. As sensações do jogo. O jogo é interessante. Não sei se me convenceu. Porquê? Porque eu cheguei ao final aquilo tem 6 rondas, se não me engano, e eu cheguei ao final da 6ª ronda a parecer que, mas o jogo podia ter sido só esta ronda final. Porque o animal que eu consegui, digamos assim, evoluir ou fazer na 1ª e 2ª ronda já morreu. Ele já morreu, ou seja, aqueles pontos que eu estive lá a tentar colocar esta... Mas isso chama-se evolução. Sim, Tiago, mas é aquela sensação parva, mas é uma sensação que o jogo me deu, que é chegar ao final e pensar assim, caramba, já tive para aí 3 ou 4 animais e agora chegar ao final só com 2. Pronto.
E foi essa a sensação que eu tive, que é, foram 6 rondas, mas se calhar podiam ser só 3 ou 4, porque os animais no final é que contam. Ou seja, tudo o que tu fizeste antes não conta para nada. Não sei, foi a sensação que o jogo me deu, mas eu gostei de jogar o jogo e qualquer dia estarei lá novamente na mesa, à volta, a jogar Evolution New World. Então, ainda consigo falar do Fantastic Factories. É um jogo que eu já vi a caixa e a caixa fiz assim: pá, isto é bom. Não sei. E as suas expansões? Ou só o Fantastic Sim, Factories? só joguei Fantastic Factories, o jogo base. Nuno, tu viste a caixa e disseste, eu levava-te já para um quarto escuro. Sim. É muito fixe. Começava-te a fazer perguntas. Muito Sim, eu perguntava-te coisas. E eu não sabia bem o que era o jogo. Foi só amor à capa. Está bem? Se querem mais uma expressão, é o amor à capa que me uniu a ele. E então, tive a oportunidade, vi que ele estava no tabletop e disse assim, não, é agora. Então, num consórcio entre mim e o Tiago Cruz, fomos lendo as regras e fomos jogar. Pronto, o jogo é muito interessante porque tu vais adquirindo partes da tua cidade e essas partes da cidade vão fazendo combos umas com as outras e vais tendo os teus trabalhadores que são dados e vais usando os dados para... Os olhos do Nuno a brilhar. Vais usando os dados para ativar determinadas partes da tua cidade que te dão outros benefícios que te permitem ou alterar os dados ou ir buscar mais dados. Por isso, de certa forma, é um jogo que vai crescendo e muito, muito bonito para mim. Pronto, para mim é muito bonito, ou seja, muito colorido, muito interessante e foi um jogo que eu gostei muito de geométrico, jogar. não é? Muito geométrico, apesar de ter perdido, não é? Mas gostei da experiência e também é um jogo que eu quero voltar a revisitar. Pronto. Nuno, diz lá. Então convida-me que eu quero jogar muito esse jogo também. Tu não levavas para o quarto para falar com ele, tu levavas-lo logo, mas era para a tua estante. Para a minha estante. Sim, é um jogo interessante, parece-me, sim. É um jogo que se calhar eu não tenho... Não, se calhar não tenho nenhum. Agora pensando naquela pergunta, então, mas eu tenho algum... Se calhar não. Ou se calhar tenho, não sei. Olha, relembra-me só o nome que eu não o apanhei. Fantastic Factories. Factories. Por exemplo, se calhar um jogo desse género... Ou Fábricas Fantásticas em espanhol, não é? Pois, mas em espanhol há muitos. Mas eu não queria espanhol porque aquilo tem um bocadinho de dependência de língua. Ou seja, tem muito texto na carta. Pronto. O Joseph Chen, não é? O autor não me lembro do nome. Vocês sabem que eu não sou assim extremamente bom com autores. Pronto. Também não é um autor conhecido, não é um autor conhecido, quer dizer, que tenha assim um grande mas o jogo é interessante. Ou pelo menos muito conhecido. O jogo é interessante. Olhem, e depois, por fim, joguei um que se chama Exatamente. Sea, Salt and Paper. Finalmente. Exatamente, joguei o Sea, Salt and Paper, um jogo muito interessante que eu fiquei assim a pensar, uau, é um jogo até relativamente simples, não é? Porque são um baralho para aí de 54 cartas, não sei, acho que não deve ter muito mais. E tem uma profundidade muito interessante, ou seja, e eu tive um pingo de inveja e disse, eu gostava de ter desenhado este jogo. Porque efetivamente é de uma classe muito elegante, mas muito simples, muito prazeroso de jogar e muito interessante. Eu gostei de jogar. E a arte é toda feita com origamis mesmo reais. É fantástico. Por acaso é isso que eu ia dizer. O jogo é minimalista, mas é de uma elegância em termos de design gráfico a toda a prova. Ok. Só não gostei de umas particularidades no design gráfico. Às vezes as ações podiam ser um bocadinho mais explícitas, mas de resto... Ok. Eu não estava a falar só da parte... Sim, precisas de algum tempo, mas jogas 2, 3 vezes e sabes tudo de cor. Não falo... Basicamente tens que fazer pares iguais, por isso... Eu não falo da parte da ilustração. Do grafismo. Eu falo mesmo... Aqui estou mesmo a falar... Do mecanismo. Sim, das mecânicas. São bem elaboradas, estão... É um set collection. É um set collection com consequência, não é? Sim, mas é um set collection de símbolos, é um set collection de cores. Com ações. Sim. É verdade e gosto bastante também. Por isso, os meus jogos que eu quis elencar são estes. São esses. Carlos. Então vou avançar já aí. Ora bem, então eu vou dizer que no encontro que tivemos na semana passada joguei o Seven Wonders Arquitetos. Ou Arquitetos.
Ou arquitetos. Olha, acho, relativamente ao jogo, acho pontos fortes. É bastante interessante para introduzir o mundo do Seven Wonders, a gente nova, parece-me. Pronto, e agora avança para a frente. Não, é agregador de muitos jogadores, portanto é sempre bom ter jogos que nos ajudam a pôr muita gente à mesa a jogar o mesmo jogo, sem ser muito, muito demorado. Depois, por outro lado, para quem já jogou a implementação online disto, que é o meu caso, todo aquele setup acaba por ser arregliador. E pronto, porque de facto o online agiliza tudo aquilo, faz as contas por ti, blá 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 blá. Pronto, eu sei que isto Estás a ficar preguiçoso. pronto. Preguiçoso. Não, mas é verdade. E depois Olha, tem uma eu por outra acaso coisa. nunca o joguei online. Mas eu até que achei que o setup não era assim tão. Pois, tens de jogar online complicado. para perceber o que eu quero dizer. Quando jogares online vais perceber o que eu quero dizer. E depois ainda há uma outra coisa, que é a questão sorte. Pronto, o fator sorte tem algum fator. Mas pronto, é assim, eu Tem. consigo... Uma preponderância. Tem, mas eu consigo cautelar, consigo assimilar essa sorte. Não assimilei. Não, mas eu consigo facilmente, porque tive quase a ganhar e a sorte não me ajudou, mas pronto, paciência, para a próxima é a vantagem de ser um jogo rápido, porque Sim, jogava-se rápido outro logo a seguir, não tinha problema nenhum. Depois, a seguir, eu já joguei um jogo que não tem nada a ver com isto, que é o Tileton, que é um jogo bastante mais demorado, bastante mais complexo. Vamos falar disso, Carlos. Do qual eu saí bastante frustrado, porque eu saí de lá sem perceber muito bem o que estive a fazer e, portanto, foi muito tempo investido num jogo que, Já tens uma história dessas. não. Pois já. Não, mas olha, é assim, eu vou dizer que o jogo é muito bom também, concordo perfeitamente com o que eu acho que o Tiago vai dizer, mas achando um jogo porreiro, não acho que tenha verdadeiramente nada de inovador. Nada que eu tenha jogado no jogo. É lógico, provavelmente não o joguei bem e, portanto, isso também não me deu uma boa experiência do jogo. Mas tem componentes de puzzling no jogo que estão muito bem integrados. A interação entre os jogadores acho que está a QB e bem, mas depois alguma coisa que eu faça sobressair, por exemplo, de algumas das outras coisas que os autores já apresentaram no passado. Não, acho que não. Acho que tem hype a mais do que aquilo que realmente é. Mas é um bom jogo, sem dúvida nenhuma. Alguém tinha alguma marreta? Depois, mas esta é a minha opinião. Até, mas espera aí, O Five, é interessante. joguei Five e joguei Airlines Europe. Pronto, foi os que eu joguei esta semana. Mas Ok, mas diz. espera aí, já agora vamos só abrir aqui 2 minutos. Tiago, então, mas o que é que Sim, viste É o no Five, jogo foi o Five, que- não foi que tu disseste? Sim, também joguei Five. Foi. Eu não queria prolongar muito a minha Certo. 2 exposição. minutos só. Diz. Tiago, então, mas o que é que tu viste no jogo que o Carlos não viu? Para já ele nitidamente vi mais 100 pontos do que o Carlos viu. Eu não vi nada no jogo. Por isso é que. Não, olha, há uma crítica que o Carlos fez que ainda acho que foi na semana passada. Agora desculpem os nossos ouvintes se ainda não saiu este podcast, mas nós dissemos alguma coisa algo como isto. Ok, o jogo não tem nada de inovador, não tem todas aquelas mecânicas que já existem, mas ora bolas, o jogo é bom. Os jogos não têm que ser todos uau! Agora rasgas a carta ao meio e tem aqui uma coisa cá dentro e tens que jogar com Uma isso. semente. Pá, não, exatamente. Não. E não foi nada disso. Eu também não disse que não é bom. Sim. Eu disse que o jogo é bom e porreiro. Atenção. Não estou a O dizer que Carlos não é. Não disse é que trazem não nada traz- de novidade. Pois, Não, vai não. tirar outro jogo da estante do Carlos, foi o que ele disse. Foi o que eu entendi. É assim, por Eu- exemplo, tendo A mim o Marco tiravam o Polo, Marco Polo de Pronto, uma maneira lá tão está. fácil. Pronto, Mas lá de está. uma maneira tão fácil. Pronto, lá está. Mas diz-me uma coisa, sabendo como é que é o Marco Polo e olhando para o Tileton, diz lá que não consegues ver que aqui. Aliás, consegues porque tu próprio, durante o jogo, disseste logo isto deve ser dos criadores do Marco Polo. E efetivamente era. Porquê? Porque estão ali traços é um keynesianismo aquilo. É assim, eles basicamente têm conceitos mecânicos já pré-definidos, não é? Esqueletos que utilizam noutros jogos. Pronto, e é o que eu acho que é o que fizeram com este, e muito bem, atenção. Não quero dizer que o jogo é fixe, é muito fixe. Não, eu acho que a questão é mesmo Mas essa. E de novo não tem nada, portanto o hype é claramente aqueles jogos que eu acho que no futuro
vai Ou desaparecer. seja, o que o Carlos está a dizer É o é, que eu se acho. vocês já Não acho, têm não um acho. Marco Polo em casa, não é preciso comprar o Tileton. Não, o que o Carlos está a dizer é, se tiverem um Marco Polo em casa, ponham-o à venda por 10 euros E comprei o comprem o Tileton, Tileton. pronto. Ok. Ah, É foi o o que que o ele Carlos, disse. não é o que o Carlos está a dizer, é Não, aquilo não é que o que eu vou dizer. disse, não é nada o que eu disse, é o que tu dizes certamente, pronto. Porque É tiveste uma excelente experiência com o jogo. Não, eu achei mesmo que... Agora, pronto, agora Nuno diz assim, e agora Tiago, Não, vai é lá, isso os mesmo, jogos eu que já tu passei falaste. para ti, eu mentalmente passei para ti. Pronto, eu recebi essa mensagem mental. Não, o Carlos tem toda a razão no que disse. Não, excetuando aquela parte dos recursos, dos dados, tu recebias a face, recebias o número de items da cor do dado que estava lá com o número, com a face que saiu, e depois o número de ações era o inverso do que estava por baixo do dado. Tirando esta mecânica assim que eu acho que nunca vi tão aplicada desta maneira, que eu acho que até minimiza o número de dados que tens que lançar, que assim não tens que lançar um para uma coisa e outro para outra, etc, etc. Eu acho que tirando isto não tem lá nada de novo. Tem as 7 collections, tens Eu não sei se as maiorias no... Já não me recordo, desculpa, Tiago, já não me recordo muito bem qual é o mecanismo no Red Cathedral, mas pelo menos a questão dos dados estarem associados a números, penso que existe ali uma. Sim, mas depois daquilo tem o inverso. Depois é diferente, claro, depois é diferente. É mais complexo. Para sim. quem não sabe, aquilo tem um rondel e lanças os dados de 3 cores diferentes. Cada cor diferente tem acesso a um item, ou quer seja comida, quer seja lá e quer seja ferro. E tu depois tens acesso a um outro item de outra maneira que agora me está a falhar. Tu depois lanças os dados. Contratos, penso eu. Exatamente. Se o dado cor-de-rosa der 5, recebes 5 comidas e depois, como o rondel vai andar, ele pode dar uma ação de mercador, pode dar uma ação de outra coisa qualquer. Mas não dá 5 de ação. O que é que vai dar? Como o número que está por trás do 5 é o 2, vai dar 2 desse movimento. Okay. Portanto, se estiver na de mercador, ele vai estar 5 comidas e 2 ações de mercador. Ponto. E depois pegas no mercador e faz. Claro que depois há uns conceitos de como alterar a sorte dos dados, pagando ouro, nós podemos quase pôr os dados onde nós queremos. Pronto. E o que eu te queria dizer é, tirando isto, não é nada assim muito, muito diferente daquilo que já estava, por exemplo, no mercador, no Marco Polo, que tens que andar pelas cidades, deixar entrepostos, e depois quando tens entrepostos pontuas lá, etc. Mas eu acho que o Tileton até nesse aspecto é um pouquinho mais ágil do que o Marco Polo, isso não é? que eu ia dizer. Isso aí é. O Tileton, tu consegues andar no mapa muito mais facilmente. Eu lembro que o Marco Polo, para eu conseguir fazer a viagem, se calhar é como o Marco Polo a fazia, se calhar é temático. Claro. Mas era uma dor de cabeça para eu planear a minha viagem. Tinha que fazer tanta coisa, e também tinha que viajar. Sim. E era um problema grande no Marco Polo. Aqui no Tileton, não é. É mais fácil viajar, tu tens várias maneiras de viajar, não é só aquela ação lá em cima. Também se fez esta set collection no sítio certo também viajas e vais conseguindo fazer. E depois tem, como o Carlos dizia, tem alguma interação, e a interação entre os jogadores é muito, não vou dizer que é muito boa, mas é o que ele disse, é QB. Tu, se não estás atento na tua jogada, os outros jogadores tiram-te os recursos. Tiram-te os recursos e tiram-te aquela pontuação. Ou estás a trabalhar para outra coisa. Também é mais, se calhar, o mais sensato, não é? Mas isso, tens de sempre estar a trabalhar para a frente. Mas muitas vezes tu estás a trabalhar no mesmo plano que o outro, não é? Porque achei, por exemplo, a questão da comida é extremamente... É muito, muito, muito importante a comida no jogo, pareceu-me. E isso, se não saírem dados cor-de-rosa, torna-se complicado. Torna-se complicado. Tem esse QB, pronto. tens que lidar com essa situação. É isso. Exato. Agora ia entrar, tem um QB de sorte no número de recursos, porque tens uma pool de 15 dados com X, acho que com... não me lembro quantos é que são. Nós tiramos são 15, 11, acho que sim. Portanto, acho que são 4 ou 3, porque nós éramos 3 vezes 3, 9, portanto era... Já não lembro, deve ser 3 e outra coisa que acho que é importante, muito importante no jogo, que é a questão da ordem de turno. Tem um poder. Sim, também. Acho que
a mais até do que o que devia, mas pronto. Não sei, porque a ordem de turno depois compra-la. É muito importante. Bom, ordem de turno. eu entendo que compras. vocês queiram fazer como aqueles jogadores de Estamos a fazer uma sueca review. que Estás a falam ver? mais sobre o jogo do jo- que... É assim, pois exatamente, porque o jogo de facto tem várias coisas bastante interessantes, porque é um jogo Certo. complexo, com muitas variáveis, Certo. e portanto dá-se a este lado de Para onde é que de vais, análise. para onde é que não vais. Dá-se a entendo. este No lado meio de do jogo eu análise. decidi que não ia uma pontuação, ponto. Não ia perder aquela pontuação, mas ia compensar porque ia fazer mais na outra. Mas foi uma opção que eu fiz. E aquilo que o Carlos está a dizer é verdade. Nem é tanto a ordem de turno, é mais o estás muito atrás naquela track de que acho que era dos benefícios ao rei ou whatever, já está-me a falhar como é que se tem. O estás muito atrás daquilo é que te penaliza. Eu acho que foi isso que vos penalizou mais. Não, a mim o que me penalizou mais no jogo, e já agora termino o assunto, Vamos terminar. o jogo para o meu cérebro é extremamente overwhelming. Portanto, eu tenho que se encadear muitas coisas e eu, ao meio do percurso, perdi-me Já completamente. E, portanto, exatamente, não desisti, mas o jogo para mim foi muito Mas difícil tem uma coisa muito de fazer. boa. Tem uma Porque coisa muito perdi-me boa. ali a meio, perdia-me no que é que estava a fazer. Eu sabia onde queria chegar, normal. mas é Aquilo na difícil. realidade até nem tinha muitas ações. Temos 4 Não, turnos. tu tens poucas ações, mas lá está. Temos É 3 uma das ações durante 4 turnos. mas que podem depois cada ação transformar-se. Mas Pois, vamos porque ter depois que podes fechar, ter vamos. bonificações. Pá, Só muito para dizer bem. uma coisa, eles fazem uma coisa muito interessante que é para, eu acho que até mesmo para colmatar esta situação e também para criar alguma variabilidade no jogo, que é os objetivos de cada feira, porque aquilo é feito em 4 tempos, em 4 feiras, são sorteados. E tu já sabes, no primeiro turno de 3 dados que tu vais jogar, vamos pontuar nesta feira. No segundo turno de 3 dados, 3 ações, tu vais pontuar nesta feira. E vais planeando as tuas ações dessa maneira. Ou seja, tens que te guiar para ali. Porque se não fizeres aquilo, já sabes que provavelmente não vais fazer pontos. E outros jogos que tenhas jogado, Tiago? Queres só dizer o nome? Queres? Posso dizer, olha, eu joguei o Sea Salt and Paper. Não conheço. Não sei se conheces. Joguei o Sea Salt and Paper. Gostei muito, lá está, da arte. Achei que o jogo era muito bonito. Quando o jogo me entrou em termos mecânicos foi quando nós parámos de jogar, mas também é interessante porque aquilo é relativamente rápido. Sim. E é um jogo é um jogo muito bom para se andar com ele no bolso, numa carteira, no carro. Nem sei quanto é que aquilo custa, mas também 40 não será É 10 euros. euros. É. 10, 13, 10 a 13. Aquele é um baralho pequenino. Já estamos a pensar em consumir, já vistes? Exatamente. Ainda Eu, por acaso, estamos no pensei mesmo nisso. podcast. Pensar que já estávamos no outro tema. Pois é. Ai Nuno. Eu joguei o Lusitânia no jogador de ouro da Pitágoras. Ah, É um sim. Joguei o Seven Wonders Architects, não sei se também já foi falado hoje cá. Já. Pronto. Já agora, muito rapidamente, o Carlos gosta dos Seven Wonders e não gosta do Tiletum. Eu não gosto assim tanto do Seven Wonders Architects. Pronto, então estão empatados. Não achei muita piada. Estás a brincar, obviamente, não é? Não estou. Por acaso não me entrou o jogo. Não me entrou. Não consegui não é controlar muito a difícil. sorte. Olha, não é muito Vou difícil dizer- gostar do Arquitetos, acho eu. Vou do Seven Wonders. dizer o meu mais sincero. Eu não gostei. O jogo não me entrou. Ou seja, não joguei e não achei, este jogo não entrou, porque eu também não o consegui controlar e não consegui minimizar as minhas jogadas. Ok? Desculpem, não consegui optimizar as minhas jogadas e minimizar a sorte. Eu senti isso mesmo durante o jogo. Senti literalmente isto durante o jogo. Por isso é que acho que fiquei quase em último, já não me lembro, mas acho que foi por aí. E como eu não consegui controlar as jogadas e fiquei ali parado durante muito tempo, enquanto vocês já estavam a avançar, eu comecei a odiar essa parte. E depois houve ali umas pitadas de análise parálise a algumas pessoas. Não vou apontar nomes a ninguém, mas as pessoas que nos estão a ouvir ou estão neste podcast que se acusem, também não ajudou à festa. Talvez é. Mais coisas O que eu tenha Tiletum jogado. também sofre disso, é verdade. Nós não falámos, mas sofre todos muito. esses jogos Tiletum gigantones já Aliás, sofrem. por isso é que ele tem 4 × 3, 12 ações e 2 horas e meia ou 3 horas de jogo. Não é? Pai. E lá vamos ao Tiletum outra vez. Pronto, então, Tiago, como é? Já está terminando mais. os teus joguitos? Não, também joguei. Que desprezo! Que desprezo! Tiletum não é um jogo. Agora doeu. Joguei mais o Bag of Chips
joguei o Innovation. Foi um jogo que tu marcaste como o Eu não tenho culpa District Noir. que vocês joguem um jogo e a capa de outro jogo esteja em cima da mesa. Foi Innovation. E posso-vos dizer que hoje experimentei o Scandalo. Aleluia! Um jogo de... Exatamente. Aleluia. Que é um jogo de dedução. E é muito interessante até. Achei mais simples, por exemplo, que o Planet X. Acho que em termos de mecânicas é um bocadinho mais complicado de explicar do que o Planet X, mas acho que a dedução é mais simples. Compensa. Alguém jogou o District Noir? Eu queria jogar, mas o meu companheiro da altura não quis jogar, portanto apresentou-me o Innovation. Já agora falo um bocadinho do Innovation, que era um jogo que eu desconhecia completamente. É um Civilization Builder, que basicamente só tem Civilization Builder de nome, porque na realidade aquilo depois é uma coleção de mecânicas, não, de engine building, ou seja, nem é engine building, porque aquilo não tens engine. Aquilo tens 3 ações também, as tuas cartas que vais deixando têm certas ações que tu podes ativar ou não, mediante aquilo que tu queres. Agora, posso-vos dizer uma coisa, o jogo é para 2 a 4, o BGG diz que o ideal é jogar a 2, e posso-vos dizer que aquilo é dos jogos que eu vi que é mais in your face que eu conheço. Literalmente. Não é consensual, nunca foi o Innovation. Há quem adora, há quem deteste. Lá está. Eu não desgostei, mas tinha o handicap de não conhecer as cartas, não conhecer as ações, também não tenho os nomes fáceis, vá. E depois o meu adversário punha uma carta, eu tinha que estar a ler o que é que ele punha para tentar perceber. Mas pronto, mas lá lhes... mas ele disse-me, olha, ganha quem... Exatamente, é isso que eu ia dizer. Ganha quem tiver mais cartas de inovação, estas cartas, eu, ok, pronto, então é esse o meu objetivo, pronto. E comecei a sacar como um louco. Ele ainda me mandou duas traulitadas valentes, mas eu ainda consegui ganhar. Com o Nuno a mandar vir nos meus ouvidos, porque tínhamos que fechar o nosso encontro. E com toda a justiça. Claro. Muito bem, obrigado, Tiago. Vou aproveitar que ele se calou um bocadinho para então terminar aqui a parte dos jogos trazer por casa. Reparem que o Tiago foi o que mais jogou, por isso, se naquela perspectiva, se ele jogou muito, comprou pouco. Estás no bom caminho, Tiago. Muito bem, e fechamos então mais esta parte do nosso podcast e vamos para a última. Esta última, já sabem, não é para demorar muito tempo, porque as pessoas também têm que ir dormir, ou comer, ou têm que ir trabalhar, depende à hora que ouçam o podcast. Então, vamos para a nossa última parte, que é as novidades desta semana. Então, que novidades é que vocês nos trazem, a nós todos que vos ouvimos com um apetite insaciável? Tiago, queres começar? Então, deste-me um ótimo mote, porque eu vou-te trazer uma novidade de grande apetite. E o que é? Acabou de ser lançado, penso que ontem, ou antes de ontem. Um jogo sobre bolos. Não, melhor ainda, Nuno. Melhor ainda. O livro de receitas do Catan. O que é que tu me dizes a isto? O quê? O quê? Ouviste bem? Olá. Ouviste bem? Bem-vindo à nossa cidade. Hoje vamos aprender a fazer uma nova receita. Junto Quem dos estiver a ver madeira. a nossa transmissão de vídeo, veja, consegue ver aquilo que eu estou a partilhar. Quem não, os meus colegas estão a ver. Que é o The Official Cooking Book do Catan. Ou seja, nunca mais acabam. Recipes inspired by the best-selling board game. Será que é o best-selling board game? O que é que dirá o Monopólio? Pois. Diz que alguém está a mentir. Ok. Portanto, Filipe Leite, o maior mentiroso da noite, é o Catan. Sim. Olha, $30. Muito bem. Então, mas o que é que isto lá traz? Hardcover. Atenção, isto traz aparentemente algumas receitas como Chicken Under a Brick, portanto, galinhas debaixo dos tijolos. Sim. Robbers Discard Delight. Rocky Road Cookies. Dessert Prickly Pear Margaritas. E Overnight Oats. Deve dar para acompanhar o Chicken Under Brick. Exatamente, Chicken Under a Brick, pronto. Okay, e esta não sou... Diz.
Eu não sou grande jogador de Catan, mas estas receitas têm uma ligação a coisas, não é? Exatamente, Tem, basicamente tem. inspiraram-se Os elementos os elementos, as ruas, as estradas, O ladrão. o ladrão, o knight, sim. Pronto. É para vender. Tem uma capa que eu diria de 0 a 10 horrível. Mas pronto, Sim. olhem, é o que é. Não, mas vamos pensar Pronto, naquele jogo vá. do Sr. Friedman. Não sejas demasiado. Friesman. Não. Friedman Do Freeze. paizão. É o Freezeman Freeze. Já repararam que ele até tem o Freezeman Freeze, tem o nome daquele gelado ao lá que é o Freeze, que também é verde. Tem. Será que tem alguma E coisa a ver? aquele senhor que era cor-de-rosa e batia no Son Goku. Isso está a descambar completamente. Sim, nos era o memes. Freeze. Oh, Nuno, isso é uma referência que eu já não consigo acompanhar porque eu não Dragon acompanhei. Não, o cor-de-rosa só me lembro do pé. cristal, nas asas do vento, do bem Eu contra só- o mal. Espera lá. Mas isso é Sudoku, não é? Como é que se É chama Son isso? Goku. Isso é O que é? Sudoku é depois, porque é assim, Não é nada. as pessoas estão a jogar Sudoku e há uns números que vêm que se chama Freeze e É o debatem Dragon Ball, man. e debatem André, isso do é lado. Dragon Ball. E tu estás a tentar pôr um 7 e ele bate e transformas num 8. Essa o música é Freeze do Dragon Son Ball, Goku. meu. É do Sudoku. Sudoku! Pronto, mais Olha, uma vez eu- o Carlos prova que é o mais velho. Por acaso, Não, mas eu... o quê? Dragon Ball? Até eu não vi Dragon Ball. O Bubu a deitar vapor pelas orelhas, pela cabeça, lá pelos buracos, oh caralho. Portanto, eu também sei. Eu por acaso Olha, ia dizer que só me obrigado, lembrava Tiago, do Bubu. por esta novidade, porque efetivamente isto pode fazer muita falta nas estantes das pessoas, por exemplo, não é? Ou seja, fazer por exemplo, já estou a pensar, um jantar temático em que vão jogar Catan, mas antes comem uma galinha debaixo do tijolo, bebem uma margarita, que eu já não me lembro Uma qual era a acho que margarita, sim. Uma margarita das ruas. das Olha, ruas. não, é isso. Imagina que alguém quer fazer. Vou fazer uma board game night. Que receitas é que eu vou fazer? Receitas do livro do Catan. Claro. E dás 30 euros para comprar o livro antes, não é? Eu espero que a Desir tenha vendido bem isso. Atenção que a Kindle está com aquilo a 18 euros. 18,99. Podes comprar para a Ok. Kindle, ok? Ok, mas é preciso a Kindle. Bom, Carlos. então, novidades da semana. Tenho duas fresquinhas. Uma que é inspirada no tema de hoje, que é uma dica para quem realmente quer ser adepto ou entrar para o time da Time? economia circular. Estamos mandando É, uma pegadinha para o lado do Atlântico. é comprar na Wallapop, ou pelo menos ir lá dar uma vista de olhos na Wallapop. Acabaste de me fazer fascinar porque- todos os jogos que eu andei a ver. Porque estão os espanhóis, sobretudo os nossos irmãos, vendem os jogos, não têm este A síndrome preços de tentar decentes. ganhar dinheiro a preços de segunda mão. Pronto, pode ser que seja uma inspiração para quem põe no Board Gamers Market. Posso dizer que o jogo que comprei esta semana foi lá. Eu sei, eu presumo que sim. Eu também comprei lá esta semana um jogo. Pronto. Já agora comprei o Solenia. Não é Solenia, como é que é? Está-me a faltar o nome. Acho que Pronto, depois é Solenia, não é? Solenia, ou assim. sim, acho que é. Por 14 euros. Eu acho que é um preço justo. Pronto, já viram, E agora vem já para agora? aqui gabar-se. A novidade final é dar conta da atribuição do prémio do Spiel Portugal, que foi Sim. atribuído este ano ao Imperial Steam, que é também um daqueles jogos robustos. Opa, eu quero jogar tanto esse jogo. Onde é que ele está? Eu sei que está na Riacon. Sim, Não sei é se da está com o Lusoteca. Nuno, com o Nuno, com o Gonçalo. Deve estar se com o está Gonçalo. com o Sim. Cruz. Deve estar Temos com o que pedir isso Gonçalo. ao Gonçalo para ele dar isso ao Cruz que eu quero jogar isso. Sim, senhora. Sim. Muito bem, então, a minha novidade desta A tua semana novidade. é Nuno, um jogo tens alguma de novidade? Kickstarter. Ó, tínhamos no podcast referente a não consumas, o Nuno está aqui um Kickstarter. Eu não estou a dizer para as pessoas irem comprar, eu só estou a dizer que há um. E é assim, o jogo chama-se Copan Dying City. E o que me chamou a atenção neste jogo é o facto de os recursos começarem todos disponíveis e à medida que tu os vais papando e gastando, os recursos são finitos. E quando são finitos, começam a desencadear uns eventos climatéricos que vão fechando partes da cidade, partes das tuas ações, e o jogo vai começando a afunilar, a afunilar, a afunilar.
para o fecho do fim do jogo. E pronto, foi isso que me chamou a atenção. A arte é bonita, o tema em si é um tema da civilização maia, pronto. E o que me chamou a atenção foi isso, ou seja, o facto de os recursos... ou seja, geralmente nós nos jogos temos os recursos quase às vezes ilimitados e este não, ou seja, vai-te fechando o jogo à medida que tu vais avançando. Por isso, achei No fundo engraçadinho. é uma metáfora dos tempos atuais, ou seja, no fundo precipitarmos para o fim do mundo. Sim. Eu já vi, não vi um playthrough ainda, vi ou seja, o canal do Holy Grail Games tem um canal no YouTube e eles então explicaram lá o jogo. Não entendi bem a explicação deles me venderem uma Dice Tower onde eu só vou jogar um dado, pronto, mas eles disseram que... Mas é bonito, Pois, está bem, Uma pronto. coisa linda. Por Além isso, disso, há o que para é eles te sacarem mais 30 euros. Sim. Não, O que é que quero eu vou cartão. fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou estudar as regras e vou jogar no Tabletopia. E depois, logo, ponderarei. Malandro. Logo Pronto, ponderarei. então vá. Estuda as regras e convida a gente, que é para a gente jogar contigo. Muito bem, meus meninos, eu não tenho mais novidades nesta semana, por isso eu vou então fechar este podcast e vamos em 1 minuto dizer as nossas últimas palavras para todos aqueles que nos ouvem e para todos aqueles que continuam a alimentar a nossa infâmia, o infame sonho de continuar este podcast. Será assim? Não sei. Carlos. Por que infame? É, Mau. as últimas palavras é resistam ao consumismo, mas com moderação, ou seja, não deixem de consumir, portanto, Exato. mas com moderação. Sim. E depois, um forte abraço e até ao próximo episódio. Tiago. Então pronto, o que é que eu tenho a dizer? Relativamente ao tema 2, é um bocado bater no que o Carlos disse. Não resistam fortemente a consumir tudo que vos apareça à frente, pensem. Às vezes há alguém ao lado, vocês só precisam de um jogo para jogar com 4 pessoas, não precisam todos ter o mesmo jogo, portanto aprendam a poupar. Ter muitos nem sempre é bom, portanto acho que é isto. Mais coisas, quero já agora apelo ou peço que os nossos ouvintes vão ao nosso grupo do WhatsApp e digam quais são as estratégias deles para poupar também, não é? Para resistir a este consumismo, porque nós não falamos de uma coisa, nós estamos em época de Black Friday e não é só board games, é várias coisas que aparecem. Isso é só nome. Só uma chamada de atenção ou uma lembrança, porque já é possível acompanhar o do Billy a Besta através do BGG, através da secção de podcasts, trabalho aqui do nosso Tiago, e portanto merece a pena a subscrição. Se acharem que vale a pena, não é? Se acharem que vale a pena, podem subscrever lá, ou seja, se agora se puserem Billy a Besta no BGG, já aparecem estes três tristes tão tigres. lindos. Em podcast. E têm acesso a todos os nossos episódios automaticamente via BGG, embora nós aconselhamos às pessoas a ouvirem via outras aplicações de streaming. Mas pronto, é sempre bom. Eu ainda não percebi muito bem como é que aquilo funciona, mas podemos criar um fórum lá, podem mandar para lá algumas perguntas, podem criar threads, penso eu, com o Billy a Besta. Ainda temos que perceber como é que aquele monstro que é o BGG funciona. Já vos pedi, quem quiser, que nos mande mensagem como é que consegue resistir ao consumismo. Sim, E senhora. já agora o Carlos quer tocar violino, ou isso só quer me mandar calar, é das duas uma, pronto. E já agora é uma curiosidade que eu tenho, para além de nos seguirem nas redes sociais, tenho o Facebook, breve teremos uma nova rede social, breve. E já agora, que é uma curiosidade que eu tenho, que é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, é que aparentemente nós temos alguns ouvintes que são mesmo do outro lado do Atlântico. E gostava de saber, não só como é que eles nos descobriram, mas o que é que acham, e procurem no nosso WhatsApp no Facebook e entrem no nosso chat do WhatsApp e para partilharem um bocadinho a vossa experiência, porque eu acho que é interessantíssima esta dicotomia de Brasil-Portugal, uma mesma língua e se calhar um ambiente completamente diferente em termos de mundo dos jogos.
Muito obrigado a todos por nos terem ouvido, por nos terem aturado mais umas horas e peço-vos então que aguardem pacientemente pelo nosso próximo episódio, porque nós com certeza voltaremos. Por isso, muito obrigado por estarem desse lado. Não esqueçam, coloquem este podcast na vossa estante porque é essencial. Até uma próxima. Tchau.